Shalom, shalom. Olá, meus amigos. Eu quero compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus que vai estar no livro do Êxodo capítulo 17, versículo 1, onde vai dizer assim o nosso texto. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas jornadas segundo o mandamento do Senhor e acampou em Refidim. Não havia ali água para o povo beber. O texto em que acabamos de ler, ele nos traz à luz a uma situação em que o povo de Israel, ao saírem da localidade do deserto de Sim, eles acamparam no deserto de Refidim e logo após se estabelecerem, eles descobrem que no lugar não havia água. E todo o povo de Israel, todos se direcionam a Moisés, mas não no intuito de o ajudar, nem muito menos para trazer uma sugestão, mas sim com uma finalidade, a finalidade única, a de reclamar, na intenção e com o propósito de murmurarem. A pergunta que eu trago aqui é, em condições contrárias, em situações adversas, você reclama ou você leva sugestões de como ajudar, de como melhorar as condições, não somente para você, não somente sua, mas para todos os que estiverem juntos. O nosso texto bíblico, ele vai nos dizer que eles reclamaram tanto, ao ponto de desejarem retornar ao Egito. Mas a nossa Bíblia, ela vai nos dizer que, muito embora Israel estivesse acampado em um deserto, ainda que o local onde eles estavam era seco, eles esqueceram de que a ordem deles saírem, a ordem deles estarem naquele lugar foi dada por Deus. Eu quero compartilhar com vocês que em nossa vida cristã poderão haver momentos e situações indesejáveis, poderão se manifestar em nossas jornadas, situações que poderão ser desfavoráveis e nem um pouco esperada, ainda que estando cada um de nós, ainda que estando todos nós em obediência. Mas eu preciso de lembrar que o nosso Deus, ele não perdeu o controle de nenhuma situação. O povo de Deus, muito embora estando na direção dada por Deus, o povo de Deus, ainda que estando seguindo as ordens do seu único Deus, eles estavam passando por um momento de grandes necessidades. E qual de nós, meus irmãos, qual de nós ainda não passamos uma situação difícil e delicada, mesmo estando em obediência a Deus? Mas o que podemos observar e aprender com esta nossa reflexão é que Deus, o nosso Deus, ele nunca deixará o seu povo abandonado. Livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15, diz assim: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Saiba de uma coisa, Deus não vai te esquecer. Meus irmãos, ainda que esteja demorando as respostas das suas orações, Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de nenhum de nós. A Bíblia, ela nos faz lembrar que Daniel, ele orou por 21 dias, mas desde o primeiro dia, Deus já havia enviado, já tinha enviado a sua resposta, a resposta para a sua oração, mas o príncipe da Pérsia impediu de chegar a sua resposta. Eu preciso te dizer que, ainda que alguém se atreva em entrar na frente da sua resposta, da sua promessa, o nosso Deus enviará Miguel. Eu preciso te encorajar a crer que o nosso Deus, ele não irá te deixar. O nosso Deus não vai te abandonar, nem muito menos deixar sem sua resposta. Deus já liberou a sua bênção. Creia. Se creres, vereis a glória de Deus. O nosso texto bíblico, ele nos segue relatando que Deus, meus irmãos, Deus, ele dá ordem a Moisés para que ele leve os anciões e o seu cajado até a rocha, onde o próprio Deus, ele estaria lá.
Saiba de uma coisa, antes mesmo de nós chegarmos, Deus já vai estar lá e tudo estará preparado. Creia, a tua bênção já está preparada. Ao chegarem nesse local, Moisés deveria ferir a rocha, e o nosso Deus, assim como ele prometeu, ele cumpriu, dando água para todo o seu povo. Eu quero te dizer que, ainda que esteja demorando a seus olhos, tudo aquilo que o nosso Deus te prometeu, ele já cumpriu, já está pronto. Mas, ao mesmo tempo em que o nosso Deus dá ao seu povo água, nós observamos, a Bíblia relata que Amaleque, ele se levanta e contende. Amaleque, meus irmãos, ele guerreia contra o povo de Israel. O que aprendo e compartilho com esse nosso texto é que, ainda que estejamos em situações indesejáveis, mas estando nós sob obediência às ordens de Deus, tenha certeza de que o nosso Deus, ele é fiel para nos abençoar no seu tempo. Creia, no Kairos de Deus, a nossa bênção, ela irá não apenas nos seguir, mas ela vai nos alcançar, muito embora Amaleque se levante contra nós. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 em diante, vai nos dizer dessa maneira: há um tempo determinado por Deus para todo o propósito debaixo dos céus. Meus amados, assim como há um tempo de provações e de intensos desertos e terra seca, há uma certeza e uma fé única que também há para cada um de nós: o tempo da chegada, o tempo do cumprimento da promessa de Deus em nossas vidas. Eu quero declarar sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, eu quero liberar sobre os seus projetos que vem um tempo de refrigério sobre a sua vida, vem um tempo de uma provisão extraordinária sobre a nossa vida. Ainda assim, ainda que Amaleque se levante contra nós, essa contenda nunca irá impedir o agir de Deus em nossa vida. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? E vem um tempo, meus irmãos, um tempo de águas de Deus sobre todas as áreas secas da sua vida. Meus irmãos, mediante essa nossa reflexão, eu compartilho com cada um de nós que não venhamos a fazer como o povo de Deus fez, ainda que estando num caminho, ainda que estando sob obediência das suas bocas, somente saíam palavras, mas palavras de murmuração. A nossa Bíblia, ela nos ensina que a nossa boca, ela fala do que está cheio o coração. A nossa pergunta aqui é: do que temos abastecido os nossos corações? De murmuração ou de gratidão? Eu aprendo que a murmuração e a ingratidão, ela pode e tem o poder de nos atrair contendas e diversos estados indesejáveis para o caminho e para os projetos de qualquer um que assim proceder. Meus amados, não murmure. Meus irmãos, não reclame. A Bíblia, ela confirma para nós que, assim como houve um tempo difícil, mas logo depois, Deus enviou, Deus proveu a água necessária. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. E você ama a Deus? Creia este momento de sequidão e de dificuldade em que você possa estar passando, ele somente irá contribuir para a sua vida melhorar. Filipenses 4,19 vai dizer: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Amém? Amém, meu irmão? Guarda essa reflexão em seu coração. Envie essa mensagem a mais pessoas. Eu quero te convidar a inscreverem-se em nosso canal, a curtirem e a compartilhar com mais pessoas. Ative o sininho das notificações. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.